Então, pessoal, basicamente eu gostaria de começar aqui a nossa discussão acerca de um tema bem interessante, que é a memória. Vocês já viram alguma coisa disso, né, lá em processos psicológicos básicos, né? Memória. Neuropsicologia, né? Então, pessoal, o que seria a memória, né, basicamente? É você conseguir acessar um estímulo sem a presença dele, né? Muitos teóricos afirmam, inclusive, que você tem tipos muito simples de memória. Por exemplo, né, você ficar olhando para a luz um tempão, né? Depois você olha para outro lugar, fica meio esquisita ainda a sua visão, né? Tem aquele da internet também, que você olha para uma imagem em preto e branco, aí depois você fica piscando e tem a Virgem Maria na sua parede, né? Um negócio assim, com ilusões, sabe? Então, esse talvez seria já um tipo mais simples, né, de memória. Né? Mas a memória que a gente vai tratar aqui é aquela memória, pessoal, é aquela memória um pouco mais complexa. Né? Basicamente, né, se a gente for pegar aqui o desenho do cérebro, né, a gente vai usar muito esse desenho aqui, gente. Ele provavelmente não vai cair na prova você desenhar, talvez interpretar alguma coisa assim, né? Mas é um desenho muito útil, né, para a gente entender, porque é o mapa, né, do cérebro, né? Como que a gente pode fazer, né? Você pode começar por aqui, fazer aqui embaixo, dar a volta, beleza? Esse é o desenho do cérebro aí do professor Gabriel, né? É bem assim, né? Então aqui na frente, a gente tem o lobo frontal, né? Aqui nós temos o parietal, aqui o occipital e aqui o temporal. Vocês não tiveram ainda, né, neuroanatomia? Então tá certo. Esses aqui são os nossos lobos cerebrais. E onde que está a memória, né? Essa é uma questão muito interessante, né? Antigamente, lá no tempo da onça, né? Quando nossos bisavós fumavam na terra, né? Toda a sua juventude, as pessoas tinham uma visão, na verdade mais tataravós, as pessoas tinham uma visão muito localizacionista, né? O que significa isso em neuropsicologia? Significa que antigamente se acreditava, né, que cada regiãozinha aqui era uma função. Por exemplo, essa daqui é a minha área de jogar Mario Kart. Né? Essa aqui é a minha área de jogar xadrez. Essa aqui é a minha área da matemática. Né? Essa aqui é a minha área, né, para ler charges, né, por exemplo. Achavam que era muito específico realmente, né? Inclusive algumas pessoas achavam que podia medir, né, olhando, não sei se já ouviram falar, né, da cronologia. Elas achavam que você sentindo aqui o crânio da pessoa, né, você podia medir, né, o quão boa ela é em matemática, por exemplo, né? Porque se aqui é a área da matemática, a região ia crescer tanto, né? Ia subir aqui o osso, né? Louco, né? Estou louco que não tem nada a ver, não é verdade não, isso aí é ligado. Mas antigamente você acreditava nisso. E com o passar dos anos, foi sendo identificado que você poderia ter uma perda, por exemplo, da fala, né, com danos em tudo quanto é lado. Você danifica aqui, você pode perder a fala. Aqui, você pode perder a fala aqui. Então é tudo a mesma coisa, né? Pronto. Beleza. O cérebro é uma coisa só. Ele funciona tudo uma vez. Né? Essa foi uma outra proposta, né? Então a ideia é que em vez de cada regiãozinha minúscula tem uma superfunção específica, né? O cérebro inteiro deve ter uma função única, né? Deve funcionar de forma unitária. Você de novo, cara? A tia ainda no banheiro, né? Então, gente, o que foi possível identificar? Né? O que foi possível identificar com o passar do tempo? Né? E nenhuma dessas duas
duas faz sentido, né? Nenhuma das duas está correta. A gente não tem áreas tão específicas assim para tudo. Né? Só que o cérebro não funciona de uma forma unitária. Então, qual que é a verdade? Como que funciona então? Vamos imaginar o seguinte. Né? Vamos pensar. Ó, vou meter o outro, vou até botar o outro aqui. Deixa eu ver. Ó. Pensa que a gente está ouvindo uma música do Mozart. Pensa que você tem o piano. Você tem o violino principal. Vocês três são os violinos de apoio. Né? Vocês têm os tambores, né? Lá no final, né? Percussão, né? Que é aquele maiorzão. Contrabaixo, né? Que tem dois. Né? Temos os vocais aqui na frente. Todo mundo é vocal, né? Quando aparece, né? Aí no final temos outros instrumentos, né? Aquele triângulozinho que ninguém quer tocar, né? Aqueles. Quais outros instrumentos? Flauta, seja, né? Um de vocês toca uma parte da música, digamos assim, né? Vamos pensar na mesa. E o que acontece, gente? Se eu pegar, digamos, nós temos 3 violinistas de apoio lá. 3 violinistas de apoio. Né? Digamos que um de vocês machuca a mão. Ou falta aqui um dia. Estamos sem um, né? Ainda vai ter música? Vai estar perfeita? Vai estar faltando alguma coisa, né? Vai estar meio. Ao olhar atento, aos ouvidos atentos, né? A pessoa vai perceber, putz, tem alguma coisa errada aí. O funcionamento aí dessa orquestra não está o bicho, não está perfeito. Tem alguma coisa errada. Se a pessoa olhar bem de perto, fazer uma avaliação aqui, neuromusicológica, né? Uma neuromusicológica, ela vai identificar que, olha, não, o problema é esse, está faltando aqui o funcionamento do violinista de apoio. Tá, beleza. E se a gente tirar todos os violinistas, né? E o piano? O que acontece? Fica feio, né? Será que dá para reconhecer a música? Um falou que não, outro falou que mais ou menos. Depende muito de que parte da música, né? Algumas músicas talvez não dê para reconhecer mais. Ainda vai ter música? Alguma coisa vai ter, né? Vai ter gente cantando, vai ter gente lá no batuque, no triângulozinho lá, na flauta, né? Mas não vai estar saindo a música mesmo, que está todo mundo querendo tocar, que é aquela do Mozart, só que todo mundo ensaiou, né? Não é verdade? E tem algumas regiões que para determinadas coisas, elas são mais importantes do que as outras, né? Por exemplo, né? Essa música aqui do Mozart, né? Nesse momento que a gente ouviu, não tem vocal, né? Não tem vocal. Né? Mas se a gente colocar uma outra música, por exemplo, o Requiem do Mozart. Se a gente colocar o Requiem do Mozart, tirou o vocal, acabou a música, né? Tá todo mundo rouco, todo mundo com Covid. Acabou a música. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né, gente? Pensem que as músicas são as atividades do nosso dia a dia. Né? Os músicos são as regiões cerebrais, tá certo? O sistema nervoso é a orquestra. Né? O sistema nervoso é a orquestra. E o seu comportamento é o resultado final, é a música que sai. Tá certo? Então, para algumas atividades, né? Por exemplo, para prestar atenção à aula. Putz, neuropsicologia é um negócio mais chato, pelo amor de Deus, eu não queria estudar isso daí não. Né? Quando que tem interpretação dos sonhos mesmo? É muito mais legal. Psicologia analítica, é muito mais divertido. Mas enfim, vamos pensar que você está se forçando a prestar atenção aqui. Mas você tem um dano no seu lobo frontal. Né?
né? Não façam em casa. Né? Então, digamos que você andando ali no seu alto normal. E agora? Tudo que você vai fazer vai ficar atrapalhado? Não. Né? Muitas músicas que você tocar, muitas atividades que você fizer, você vai fazer normalmente. Inclusive, por exemplo, se você toca piano, né, pode ser difícil para você aprender uma música nova que seja muito complicada, que tenha que prestar muita atenção. Mas se você já decorou uma música, não vai fazer muita diferença. Vai tocar igual. Né? Não vai fazer diferença. Mas para assistir uma aula, vai fazer diferença. Aí já vai fazer muita diferença. Então, é assim que eu gostaria que vocês olhassem, né, para o funcionamento cerebral. Né? As regiões, elas têm importância diferente. Elas atuam, sim, várias em conjunto para a música sair. Só que cada uma delas vai atuar de um jeito específico. Né? E é o conjunto que vai gerar o resultado, né, que é o comportamento. É possível eu ter uma pequena lesão e perder a função. Não consigo mais exercer aquela atividade por causa de um pequeno ruim que eu tive. Né? Mas é possível também você lesionar várias áreas e ainda assim conseguir fazer várias coisas. Né? Porque depende muito do que você vai fazer. Né? De qual atividade que você vai fazer. Então, vamos pensar, tomando até a memória aqui como exemplo, né? Vamos pensar, né, que a função cerebral, né, depende de várias áreas. Atuando em concerto. Concerto tipo de música, né? Concerto, como uma orquestra. Né? Esse aqui é o principal para vocês entenderem. Nossa, meu psicologia eu não entendi? Não entendi nada, só fui na primeira aula, mas eu aprendi aqui, ó, nunca esqueça. Aqui, ó, a função cerebral depende de várias áreas atuando em concerto. Putz, isso aqui é o mais importante. Se você se formar e lembrar disso daqui, eu pago um show para você. Olha aí, pode anotar. Então, seguindo aí, ó. Vou anotar, botar no Google, né? Então, seguindo aqui a nossa explicação, gente, a memória não poderia ser diferente, né? Nós temos vários tipos de memória, várias áreas, né, que precisam estar atuando para a gente poder ter a memória, né? Como eu comentei com vocês, né? Para a gente poder lembrar de alguma coisa que aconteceu com a gente tem que estar pelo menos prestando atenção, nível de atenção, né? Então, você sempre vai ter, né, alguma ativação aqui dos frontais. Porque para a gente prestar atenção, para a gente poder ter um entendimento consciente do que está acontecendo, a relação entre as coisas, né, você precisa de uma ativação frontal. Digamos que seja uma coisa que você ouviu. Eu ouvi falar a vizinha falando mal de não sei o quê. Né? Você precisa da audição também, né? Faz sentido, né? Então a audição, né, naturalmente vai ter um impacto na memória. E a audição ela vem aqui das orelhas, dos ouvidos, até o tronco encefálico, né, aqui embaixo. Até o tronco encefálico, para depois subir. Tá certo? E o tronco encefálico não é apenas um lugar de passagem. Ele é também um lugar, né, e vai ter um processamento inicial do estímulo auditivo e de
vários outros, né? Claro, estou usando só um exemplo, né? O auditivo. E ele também vai regular o nível de ativação do frontal. Né? Lembra que a gente falou que o frontal é importante para você prestar atenção nas coisas? Coisas novas, para você aprender uma coisa nova. O frontal é muito importante. Oi? Esse daqui. Se vocês quiserem, a gente poderia fazer uma oficina de desenho, né? Não cobrar muito nessa maneira, não. Vocês façam mais para eu conseguir navegar, para vocês terem uma noção simples. Áreas atuando em concerto. Áreas atuando em concerto. Então, olha só, vamos recapitular. Ó, vamos fazer o recapitulation aqui. Ó. Então, o frontal tem que estar ativo para a gente estar prestando atenção na conversa da vizinha, né? Porque senão a gente não está prestando atenção, a gente não repara. Né? A gente precisa do tronco encefálico regulando o nosso frontal para a gente estar prestando atenção. Como que ele regula? Porque ele é o cara que cuida dos neurotransmissores. Né? Ele que vai dizer se tem que prestar atenção ou não. Né? Mais ou menos isso. As medicações, por exemplo, para TDAH, elas vão impactar essas vias aqui, né? Que atuam nesse sistema. Né? Beleza. Então tá certo. Você também precisa da audição, como a gente comentou, para você prestar atenção na conversa da vizinha. E você precisa também dos seus parietais. Né? Por que você precisa dos parietais? Porque eles servem para fazer a integração do sentido das coisas. Pessoas que vêm dando aos parietais, especialmente o parietal direito, né? Eles têm uma dificuldade muito grande de entender, digamos assim, a conversa da vizinha em sua totalidade. Pessoas que têm dano nessa região, elas vão tender a pegar um pequeno detalhe e tomar ele como uma verdade. Não sei se já aconteceu assim. Eu chego e falo aqui para vocês um monte de coisa, né? Olha, o que vocês entenderam da aula? O professor falou que o TDAH fica ali no tronco encefálico, né? É isso que o professor falou hoje. Né? Ou seja, vai pegar uma coisinha que eu falei e vai colocar que isso é todo o sentido da minha fala. Né? Vai ter uma dificuldade de pegar vários detalhes e integrar em uma sequência coesa. Quem faz isso é o parietal. Ou não? Ironia. Sim, principalmente quando você marca isso no tom de voz. Né? Por exemplo, digamos que o aluno não quer um trabalho, né? Fala, nossa, hein? Esse trabalho bom, que fez. A pessoa vai ficar toda feliz, né? Nossa, esse trabalho é bom mesmo. Porque o parietal direito ele vai lidar com a questão da prosódia, né? Você entender a variação da fala, né? E muito da ironia, do sarcasmo, né? A gente marca um pouco no tom, né? Então, geralmente as pessoas vão ter uma dificuldade de pegar isso mesmo. Não sei se lembrou de alguém por causa disso. Mas tem relação sim. Tem relação sim. Beleza. Então tá. Então digamos que tudo isso daqui está funcionando. Então eu vou lembrar da fofoca da vizinha, a vizinha falando mal da não sei quem, né? Não necessariamente, né? Eu preciso de uma região aqui no meio do cérebro, aqui na meiola. Ela fica mais aqui em torno aqui da região dos temporais, né? Só que na verdade é lá no fundo. Ela não fica bem no temporal. O temporal digamos assim, a gente localizando aqui por cima, né? É mais fácil eu contar que ela fica mais ou menos aqui, né? Mas na verdade é lá no fundo. Né? Fica lá no sistema límbico, lá dentro. Que região é essa? Né? Essa região é o hipocampo. E calma, eu vou retomar tudo isso depois, sabe? Só contando uma história para vocês entenderem a complexidade desse negócio. Então, o hipocampo, né, ele é o responsável por formar as memórias no curto prazo. Né? Então a vizinha está falando lá, você viu que o Cleiton estava se engraçando com a filha do não sei quem, né? Daí você, nossa, eu tenho que contar para essa Leque, né? Agora não vai ficar sem saber. Você já está pensando, já guarda essa informação, né? Então, essa informação ela é registrada, né, aqui nos hipocampos.
Se você não tem os hipocampos, você pode até ouvir, pode até prestar atenção, pode até entender, pode até fazer a unificação daquilo que você ouviu, mas aí, né, alguém vai perguntar para você qualquer outra coisa, você vai esquecer. Né? O que a gente estava falando mesmo? Ah, não sei. Então não vai se lembrar que essa região que é a mais importante, né, para a memória verbal de curto prazo. E tem algumas pessoas, gente, olha aí, né, que vão ter dificuldade, né, não você guardar memórias no curto prazo. Lembra do caso lá da mocinha? Como se fosse a primeira vez? Quem já viu? Como se fosse a primeira vez? Nossa, que pouca gente viu. Vou fazer um cinema night aí. Como se fosse a primeira vez. Não, como se fosse a primeira vez é o seguinte, né? Não é do Sender? Oi? Não, é aquele que ele tem que conquistar a mulher todo dia? Eu acho que que ela, todo dia ela esquece, né, o que ela viu. Ela acorda e vê um videozinho lá. Isso, daí ela tem que ver o vídeo para saber quem que ela é, né? Porque teve um acidente, ela não lembrava mais nada. Todo dia resetava, né, a memória dela, né? É lógico que o filme encaixou isso convenientemente, né, no período de um dia. Não é tão certinho assim, um dia, né? Porque a memória de curto prazo, na verdade, ela dura ali, vai ali de 2, 3 horas até 72 horas. Né? Você tem elementos diferentes da memória de curto prazo. Então a memória mais forte que você tem é no comecinho. Mas você tem alguns elementos dela que ficam até mais ou menos umas 72 horas. E depois disso, o que acontece? Acontece que não lembro o nome da personagem, como se fosse a primeira vez, né? Você lembra o nome? Piada do boné aí? Não? Não. Tudo bem. Quase ganhando ponto na média, né? Tô brincando. Mas valeu aí por apontar as coisas. Então, o que acontece, gente? Quando a gente dorme, essas lembranças, né, elas vêm aqui para os parietais. De novo os parietais, olha aí. Para quê? Para registrar a memória de longo prazo. Né? Então, além dos parietais, que a gente tem a mudança da memória de curto para longo prazo. Tá certo? E pensa que passaram alguns anos, e daí vem ali alguém e pergunta para você: ô, não era você que tinha comentado, né, que a vizinha estava falando mal de mim, não sei o quê, né? O que ela falou mesmo? Aí você tem que lembrar, assim, putz, você lembrar o que a pessoa falou, o que aconteceu com você, né? Digamos que você lembre que a memória está aqui, né? Você precisa resgatar essa lembrança conscientemente. Ou seja, você precisa usar os seus frontais novamente para buscar a lembrança aqui nos parietais. Né? Entendeu? Então vocês vejam, eu estou querendo complicar para depois descomplicar, né? Para vocês verem só, gente, como mesmo em uma coisa simples, como uma lembrada que a vizinha falou aquele dia, né? Lembrar da vizinha da fofoca da semana passada, né? Você está usando várias regiões do seu cérebro ao mesmo tempo, né? Você usou basicamente o cérebro todo aqui, ó, né? Veio pra, como é que é? Estava aqui, daí veio para cá, daí voltou para cá, daí veio para cá, depois vir aqui, depois vir para cá, depois teve que chamar, recuperar a memória pelos frontais novamente, né? Então, aqui está mais ou menos a explicação, né, mais exemplificada do concerto que eu estava tentando mostrar para vocês, né? Da orquestra tocando, né? E se a pessoa tiver um dano em qualquer uma dessas regiões aqui, ela vai ter uma perda muito específica, né? Ela pode até lembrar, mas ela não consegue acessar conscientemente. Eu tenho que dar uma pista para ela, né, para ela lembrar, né? Digamos assim, se ela teve dano aqui. Ou ela pode não conseguir prestar atenção, não conseguir lembrar. Ou ela não forma novas memórias. Ou as memórias são formadas e não vão para o longo prazo, né? Ou a pessoa não tem o processamento auditivo, ela até ouviu, mas ela não entendeu o que a pessoa falou. Então, tudo isso vai funcionar ao mesmo tempo para a gente ter o nosso funcionamento. Beleza?
Muito complicado, né? Vamos descomplicar um pouco. Alguém tem alguma dúvida? Comentários? Dúvidas, comentários? É por isso que quando a gente não dorme bem, tipo, fala que uma pessoa não dorme bem, ela não é ruim. Sim. Quando você não dorme, você não registra na totalidade as memórias no longo prazo. Né? O que é uma sacanagem, né? Lembra que a gente falou da neuropsicologia institucional? Putz, não precisa ser neuropsicólogo para ver o que está errado nisso aí, né? Pensa, vocês são no momento de vocês em que vocês mais estão aprendendo. Quanto mais vocês estão aprendendo, maior a necessidade de dormir. Tem estudos que mostram, né? A pessoa que aprende mais no dia, ela tem que dormir um pouco mais, para registrar mais informação. Mas o momento que vocês mais estão aprendendo, é o momento que vocês vão dormir pior, né? Que é a faculdade. Pô, sacanagem, né? Quem que teve essa ideia? É por isso, né? Porque você não consegue registrar no longo prazo. Alguém? Oi. Na questão de que um lado do cérebro é responsável pela criatividade e outro pela parte mais lógica, é uma teoria? É mais ou menos. Tipo assim, o pessoal às vezes pega uma... Como é que eu posso dizer? Às vezes o pessoal pega uma pontinha de realidade e transforma tudo numa teoria, né? E já quer criar um curso, fazer um coach ali em cima daquele negócio, né? Então, isso acontece com vários estudos aí da área da psicologia. Às vezes uma pequena coisinha, o pessoal transforma num coisão e já quer transformar num curso, algo assim, mais voltado para o marketing, né? Então você tem diferença sim entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, né? Isso foi muito observado, já passo a bola, isso foi muito observado principalmente nos estudos no século. Tchau, pessoal, até mais. Oi? Então até daqui a pouco. A dúvida é, não sei se responde de novo, a dúvida é vamos dar tchau, né? Isso é educado, né? Onde eu estava mesmo? Sim. Que é um dos estudos antigos, né? Que eles faziam o seguinte: eles avaliavam, né, o comportamento tanto de animais quanto de pessoas expostas à lobotomia, né? Por conta, por exemplo, de você ter muitas convulsões, e aí você ter a retirada de uma área do cérebro, ou você separar um hemisfério do outro, né? Hoje não se faz mais isso, né? Que bom, né? Mas antigamente as coisas eram muito diferentes, né? Então, nesse estudo você pode identificar que você tem uma certa independência entre os hemisférios, né? O hemisfério esquerdo, ele é considerado o hemisfério dominante. Ele é dominante na maior parte das pessoas. Quem é destro, né, 90 e poucos % de chance que o hemisfério esquerdo é o dominante. E é onde fica a linguagem. Né? Pessoas canhotas já é um pouco dividido, né? Ainda assim a maioria tem o hemisfério dominante no esquerdo, mas você tem uma parcela já maior que tem o hemisfério dominante no direito. O hemisfério dominante é onde fica a linguagem. Então, um dos hemisférios ele sempre vai ter um funcionamento mais voltado à linguagem. Você falar, você entender, né, o que a pessoa está falando, você raciocinar com palavras, né? Você tem uma ativação geralmente mais do hemisfério esquerdo. Tem alguns estudos que identificaram também que o hemisfério esquerdo, né, ele vai ter uma ativação um pouco maior quando você está lidando, né, com situações conhecidas, né? Por exemplo, você está num ambiente que você já conhece, que é a real, né? Você vai ter uma ativação um pouco mais no hemisfério esquerdo. Quando você se sente mais ansioso, mais irritado, né? Está numa situação estressante, né? Lidando com uma situação nova que você não entende, que você não conhece, você tende a ter uma ativação mais do lado direito. Né? O lado direito ele vai ter essa função, principalmente de integrar as coisas, integrar o sentido das coisas, como a gente viu, como a gente falou lá sobre a questão das histórias. Né? Você escutar uma história inteira e você conseguir entender ela de forma coesa, não pegar um pedacinho, né?
Ah, do que se trata o Senhor dos Anéis? Ah, o Senhor dos Anéis é o Sméagol, né, que gostava do anel lá. É isso? É isso. Né? É isso. Né? A pessoa pegar um pedacinho assim, usar isso como todo, né? Enfim, que seria o problema do parietal direito, né? Enfim, então você tem essas diferenças. Né? Só que você tem uma região entre os dois hemisférios, que é o corpo caloso. Vocês já viram? Vocês viram um pouco de neuroanatomia no laboratório? Neuroanatomia não? Não pegaram os cérebros na mão? Não? Vamos ver se a gente vai lá para vocês verem, né? Para a gente poder... Porque vocês já estão tendo neuroanatomia, né? Então não tem sentido eu ficar muito em cima de áreas, né? Eu vou tentar falar mais das funções e daí, quando for útil, né, lá no final, de repente a gente integrar o conhecimento, a gente pode ir ao laboratório. Mas enfim, você tem uma... é como se fosse uma ponte, né, entre os dois hemisférios. Então você tem a ligação ali entre o hemisfério esquerdo e direito, e eles trocam informação a todo momento. Então, no nosso dia a dia, você até tem diferenças de função entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, né? Só que eles vão funcionar em concerto, né? Porque eles estão altamente conectados. E a parte que é migué, né? que é pegadinha, né? Que o pessoal fica inventando muita moda, é aquela do nossa, eu sou uma pessoa muito hemisfério esquerdo, cara. Eu gosto de ir pra praia, de fazer miçanga, né, cara? Cantar minha música, né? Mas já o meu amigo não, meu amigo é muito hemisfério direito, ele é engenheiro, né? Ele pega tudo daquele jeito certinho, né? Isso daí é migué, gente, isso aí não tem nada a ver, né? Eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, né? Isso não tem correlato científico, né? Mas sim, você tem... Tchau. Mas você tem, sim, alguma diferença, né, no funcionamento do hemisfério esquerdo e direito. Que a gente vai estudar. Quem mais? Alguém? Perguntas? Não? Então, beleza. Então a gente pode, gente, vir aqui para os tipos de memória, beleza? Eu vou refazer aqui o desenho para eu ir apontando essas áreas para vocês. As áreas que são úteis, né? Como eu falei aqui, o frontal, parietal, temporal, occipital. Aqui a gente tem o tronco encefálico, né? Aqui a gente tem o cerebelo, né? Ó, cerebelo, cérebro, tronco encefálico. Gente, uma coisa interessante para vocês lembrarem. Cerebelo mais cérebro e tronco encefálico, isso daqui tem um nome, esse conjunto aqui, né? O nome disso é encéfalo, né? Encéfalo. Para quem curte essa área, gente, eu recomendo muito, mesmo que você não manje muito do idioma, porque hoje em dia tem chat GPT, tem um monte de coisa aí que ajuda, né? Se vocês procurarem os artigos em inglês, não tem interesse, né? Porque na nossa língua geralmente demora para vir a informação. Então, para vocês pegarem apenas o termo principal, é encéfalo, né? Em inglês é brain. Ou seja, brain não é cérebro. Brain não significa cérebro em inglês. Brain é encéfalo, que é o cerebelo, né? E o tronco encefálico também. Beleza? Então, vamos lá. A gente falou aqui do hipocampo. Né?
tem aqui os parietais, né, também. Parietal. Beleza. E aqui o cerebelo. Então tá certo. Pessoal, então a gente pode começar aqui a nossa explicação acerca da memória, né? E antes a gente estava mais falando sobre o geral, né? Sobre a situação de conceito, sobre o funcionamento em geral, né? Mas a memória, a gente pode dividir ela em dois grandes subtipos. São dois subtipos. A gente tem a memória declarativa ou verbal. Declarativa ou verbal. Você também poderia chamá-la de memória consciente, né? E você tem a não declarativa. Não declarativa ou não verbal. Esses são os dois principais tipos de memória. Né? Uma grande pesquisadora, né, canadense, que ela, inclusive, atua até hoje, está viva ainda, ela tem acho que cerca de 10 anos, ela escreve, né? Que é uma pesquisadora chamada Brenda Milner, é quem descobriu que tem essa diferença. Né? Ela foi a primeira neuropsicóloga a perceber isso, né? Perceber essa variação. Porque ela tinha um paciente, muito interessante, Fábio. Ela tinha um paciente que ele tinha muitas crises convulsivas. Antigamente você não tinha tanto remédio, né, para convulsão quanto você tem hoje. Tanta variedade. E o caso dele era resistente aos remédios. Não estava dando certo, né? Eu não conseguia. Não tinha um tratamento adequado, né? E qual foi a opção naquela época? Porque convulsão é uma coisa perigosa, pode matar, né? Pode deixar sequelas. Não é só desagradável. É uma coisa perigosa, né? Então qual foi a opção da época? Vamos tirar fora a parte do cérebro dele onde começa. Né? Maravilha, né? Beleza. Então eles foram lá e arrancaram fora, né, as regiões do hipocampo dele. Né? Não recomendo, não faça em casa. Né? Então arrancaram fora as regiões do hipocampo dele. E eles perceberam o quê? Que ele não conseguia mais lembrar de nada. Né? As memórias dele eram, digamos assim, era só o que ele estava falando ali na hora. Né? Ele chegava, senhor, tudo bem, beleza, muito prazer, me chamo Gabriel. Né? Eu estou aqui, né, dando aula de neuropsicologia. Opa! Oi, muito prazer, beleza, me chamo Gabriel. Então era mais ou menos assim, ele não conseguia lembrar de nada. Né? Ele não tinha mais essa capacidade de guardar a memória. Mas ela percebeu muito astuta e voraz, né? Brenda Milner, né? Ela percebeu que o paciente dela, apesar de não lembrar de nada, ele conseguia treinar algumas coisas. Ou seja, se você mostrava um desenho para ele, né, ele ia desenhando. Todo dia pedia para ele desenhar. Desenhava. E esse paciente, né, chamado HM, né, é o caso HM, esse é bem famoso. Esse paciente, ele não tinha a menor recordação do que ele tinha feito no dia anterior. Você perguntava para ele, bicho, meu amigo, cara, você lembra que a gente desenhou ontem? Ele desenhei, eu nunca desenhei na vida. Então, não lembrava, não conseguia lembrar. Mas a cada dia ele desenhava um pouco melhor. A cada dia ele lembrava um pouco melhor de desenhar. Ele não lembrava nem que ele tinha desenhado, mas ele desenhava sempre melhor. E ela continuou esse experimento até o ponto que foi possível identificar que realmente ele estava conseguindo aprender, porém apenas em um nível inconsciente, num nível não verbal.
Ele não tinha consciência de que ele tinha aprendido, ele não lembrava de ter aprendido, não lembrava do que ele tinha visto, mas ele tinha aprendido. E ele demonstrava isso por meio do desenho. Porque senão não ia ficar dizendo melhor, né? Então aqui, ela identificou esse subtipo de memória, a não declarativa. Né? O que seria a memória declarativa, a verbal? Basicamente, a gente tem dois tipos, né, gente? A gente tem a memória episódica e a memória semântica. Uma pessoa poderia argumentar, né, que a memória não verbal ela tem um nível de complexidade um pouco menor do que a episódica. Né? E a episódica é um pouco menos complexa do que a semântica. Né? Eu já vou explicar o porquê. Então, a não declarativa é basicamente você lembrar daquilo que seria um movimento. Né? Como assim? É só na verbal ou é no... O quê? A episódica e semântica só não é verbal. São tipos de memória verbal. Então, a memória episódica já é um pouco mais complexa, porque além de você lembrar da sensação, do movimento, você lembra do que aconteceu. Você consegue contar a história. Eu ouvi essa letra falando mal do seu, homem do céu. Né? Você lembra da história. E a memória semântica, ela já dá um pulo além disso. Por quê? Porque ela é um pouquinho mais complexa. Porque ela já traz um sentido em cima daquilo. Você lembra do significado das coisas. Né? Por exemplo, o que é a memória semântica? A memória semântica é a lembrança do sentido das coisas, né? Do significado das coisas. Esse é literalmente um exemplo, né? Porque você lembrar disso, você lembrar que a memória semântica significa isso, você está usando a sua memória semântica, né? Entendeu? Então, é mais ou menos isso. A memória episódica já seria aquelas coisas que acontecem com você. Ah, hoje de manhã, no café da manhã, eu comi uma banana. Uma banana com um pouco de manteiga de amendoim por cima. Ah, eu acho que fica bom pra caramba. Se vocês, eu gosto. Banana com manteiga de amendoim. Isso é o café da manhã. Isso é memória episódica, né? Então a gente pode pensar, né, gente, que até o nome é autoexplicativo, né? Por que é episódica? Porque são os episódios das nossas vidas, né? As coisas que acontecem com a gente. Então o que acontece com você é memória episódica. As coisas que você aprende na aula são memória semântica. Né? Coisas que você aprende na sua vida. Por exemplo, quem que inventou o avião? Santos Dumont. Isso é uma memória semântica. Uma memória semântica. O que fez o Pedro Álvares Cabral? Ele foi o descobridor do Brasil. Né? Então, essa é uma memória semântica, uma coisa que você aprendeu. Você não estava lá, né? Você não viu o cara chegando, Santos Dumont voando, né? O Pedro Álvares Cabral chegando de caravela. Você não viu, né? Eu imagino que não. Espero que não. Você não viu, mas você sabe, né? Então é semântica. Episódico é a vida de vocês, ok? Ficou claro? Beleza? Alguém tem alguma dúvida, comentário com essas histórias? Dúvida? Beleza. Então, como a gente estava falando, as memórias são dois subtipos, né? E a memória verbal declarativa, ela tem uma via diferente da não declarativa. Não é a mesma região que funciona entre as duas. Né? Não é a mesma região. Na memória verbal, a região mais importante é o hipocampo. O hipocampo, né, do lado... Vamos ver quem está prestando atenção. O hipocampo do lado... Tem um hipocampo do lado esquerdo e um do lado direito. Tem dois. Os irmãos.
no esquerdo. Do lado esquerdo, né, que é o hemisfério dominante, é onde tem a linguagem, né? Então, o hipocampo esquerdo, ele vai estar associado com as memórias verbais, de curto prazo, principalmente. Beleza? Então, essas são as lembranças que vocês formam, as coisas que vocês fazem, né? Aquela vez que você brigou com seu namorado, né? Aquela vez que você fez comemorou o aniversário da sua mãe, aquela vez que você estava no parquinho, lá quando você era criança, né? Balançando. Todas memórias episódicas, né? Que foram formadas a partir aqui do nosso hipocampo esquerdo, principalmente. Tá bom? Aqui a gente tem a memória de... Posso apagar aqui? Escreveu? A gente tem a memória de curto prazo, né? Curto prazo. E o que seria, né, a memória de curto prazo? Eu comentei com vocês, né, que ela geralmente dura ali até 72 horas. Né? Vocês podem tentar pensar um exemplo da vida de vocês, inclusive. Quem aí lembra o que comeu hoje de manhã? Bom. E quem lembra o que comeu ontem de manhã? Todo dia bom é mais fácil, né? Mas quem aí? Vamos mudar um pouco o almoço, né? Essa foi boa, parabéns. Então, hoje é segunda, né? Felizmente. Então, tá bom. Então você lembrou que você comeu pão no domingo de manhã. Quem lembra o que comeu sábado no almoço? Show de bola. E quem aí lembra o que vocês comeram no almoço do dia 27 de fevereiro? É. 27 de fevereiro do ano passado, quem lembra? Você lembra? Ano passado. Era do ano passado? 27 de fevereiro do ano passado. Olha só. É raro, né? Mas a maioria de vocês não vão lembrar, né? Não vai lembrar o que comeu exatamente. Até 1, 2, 3 dias vocês lembram das coisas que aconteceram. Mas você começa a ir para mais de uma semana para trás. O que você fez no mês passado? Né? Já fica assim, você tem poucas lembranças, né? Você vai tentar reconstruir um dia assim, sei lá, eu fui na faculdade, não lembro nem que aula que eu tive, não lembro o que eu comi, sei lá. Né? É difícil, né, de lembrar. Por quê? Porque na memória de curto prazo tem muita informação, né? Pensa divertidamente, né? O quanto de papel não entra aqui todo dia. Aí, divertidamente, ele tem que fazer uma seleção ali. Ele pega esse aqui é legal, esse aqui eu vou manter, né? Esse aqui também, o resto deixa. Né? Então, aqueles episódios da sua vida, né, que foram mais marcantes, geralmente aqueles que têm um efeito emocional assim, maior, né, você vai tender a lembrar um pouco mais. Né? Essas são as lembranças que você vai passar aqui para o parental, para você ter aqui a sua memória de longo prazo. Né? Longo prazo. Tá bom? Até aqui ok? Todo mundo entendeu? Então, o curto prazo é o momento da memória que tem muita informação e você consegue ver. Não entendi. No curto prazo, quando você tem muita informação, é porque você tem muita informação porque, vamos assim, ainda não foi feita a seleção adequada para ir para o longo prazo.
Né? Para ir no longo prazo, tem que passar por um processo chamado totalização, né? Que acontece principalmente durante o sono. Né? Então, quando você dorme, aquelas lembranças mais importantes, vamos dizer assim, elas vão aqui para o fundo do seu cérebro. Elas vão sair do meio para vir aqui para o fundo. E aquelas lembranças no curto prazo que não vão para o longo prazo, elas vão sendo perdidas. Né? Então, digamos assim, hoje eu lembro de muitos detalhes do meu dia. Né? Que daqui a 2 meses, daqui a 3 anos, se eu for olhar, eu vou tentar identificar o que eu fiz no dia 10 de fevereiro de 25. Eu não vou conseguir lembrar. Né? Mas amanhã eu vou lembrar. Aí, o que você fez ontem? Eu lembro. Mas daqui uns 3, 4 dias eu já não vou mais lembrar. Você ficou mais fácil? E mais alguém? Professor, as memórias em curto e longo prazo, elas podem ser tanto declarativas quanto não declarativas? Essa definição se aplica mais às memórias declarativas. Né? As não declarativas elas têm um outro sistema. Né? Apesar de ter algumas similaridades, eu já vou explicar. Não sei se já ou se não tem. Eu vou explicar eventualmente, né, sobre isso aí. Bom? Sim. Pode demorar um pouquinho. Beleza? Mas de longo prazo, daí elas vão aqui para o fundo. Aqui que fica a biblioteca, né, dos dias também. Tá bom? Não. Eu quero. Então lá. Então, a gente já falou alguns exemplos de memória episódica, né? O que comeu, o que fez. Quem aí tem algum exemplo de memória semântica? Para eu ver se vocês entenderam. Não, o significado de memória semântica. Oi? Não, o significado de memória. Isso mesmo. Exatamente. Quem mais? Vou dar 3 exemplos. A história em si, sei lá, de algo específico. Sim. Perfeito. O que mais? A lenda da cobra, né, embaixo do lago, de Guaraquara, né? É memória semântica, né? Aprender alguma receita. Sim, pode ser, né? Oi? Escrever até as horas, né? Beleza? Acho que todo mundo pegou, né, essa parte, né? Então tá. E as memórias não declarativas, não verbais? A gente poderia, inclusive, dizer, gente, poderíamos, inclusive, falar sobre elas. Na verdade, eu acho que eu vou falar daqui a pouco. Porque eu acho que é interessante, né, para vocês entenderem um pouquinho. Eu apenas mostrar para vocês como que são os testes, né? Eu acho que a partir do teste, qual que é a ideia do teste dessa função? É você conseguir isolar essa função o máximo possível. Né? O teste, geralmente ele é feito para você medir apenas aquilo, pessoal. Para você medir apenas aquilo e não medir outras coisas. Né? Então eu vou apenas mostrar como que seria um teste de memória episódica e semântica. Tá bom? Pode ser? Bom que não fica tão cansativo também. Tem essa parte mais interativa. Você lembrar como desenhar, né? Sim. Se você vê um desenho, você lembrar dos detalhes, tipo da paisagem, etc. E daí tem elementos da episódica também. Tem elementos. Ó, pessoal. Eu vou mostrar para vocês um teste de memória episódica.
esse é um teste psicológico, né? Usado no mundo inteiro. Ele tem tradução para vários idiomas, né? Aí, ele na verdade é bem longo. Eu acho que a gente poderia fazer algo um pouco mais simples, né? Pode ser? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler para vocês uma lista com 15 palavras, né? No teste de verdade, eu peço para vocês repetirem. Mas, como estamos aqui num contexto de aula, né, que são muitas pessoas, eu vou pedir para vocês escreverem em algum lugar, nem que seja no celular, né, as palavras que vocês se lembram. Tá certo? Eu só vou pedir uma coisa. Escrevam apenas a partir do momento que eu fizer o joinha, né? Eu vou ler todas as palavras, aí quando eu terminar, eu dou o joinha, aí vocês escrevem tudo que vocês lembram. A ordem... Não precisa. A ordem não importa. A ordem das palavras. Oi? Oi? O nome do teste é RAVLT. RAVLT. É o teste de aprendizagem, né? Perdão. É o teste de aprendizagem auditivo-verbal de Rey. Né? Teste de aprendizagem auditivo-verbal de Rey. Rey é o nome do psicólogo, né, que inventou esse teste. Podemos? Só por favor não escrevam nada antes do joinha. E não fiquem conversando também para não atrapalhar o colega. Pode ser? Podemos? 1, 2, 3 e... Tá. Balão, flor, sala, boca, chuva, mãe, circo, peixe, lua, corpo, cesta, lápis, mesa, chapéu, milho. Foi? Então, gente, olha só. A ideia dos testes é a gente isolar a função. Como que a gente avalia? Né? A gente avalia fazendo uma comparação com a população. Né? Se eu aplicar esse instrumento, por exemplo, eu pego uma centena, né, de jovens de 18 a 20 anos, né, aqui do Paraná, que tem um ensino superior. Eu faço esse teste com todos eles, né, e eu tenho uma ideia de uma média. Né? Em média, eles vão lembrar de X palavras. Né? Aquela pessoa que lembrou menos de tantas palavras está abaixo da média, aquela pessoa que lembrou de tanto está acima da média. Mais ou menos isso, assim funciona o teste psicológico. Né? Eu crio uma condição em que você expressa um desses conceitos aqui que a gente acabou de ver. Né? Mais ou menos isso. E quem aí lembrou de uma palavra só? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, não? 15? Então, pessoal, vocês vejam que quando o pessoal quando eu falei ali mais ou menos 6, 7, 8 palavras, é quando mais gente levantou a mão. Né? A média da lembrança para a população de vocês é de 7 palavras, nessa primeira tentativa. Né? Se a pessoa foi mal no teste de memória, significa que a memória dela é ruim? Absolutamente não. Né? Porque a gente tem, como eu falei, a gente tem muitas áreas funcionando em conjunto. Né? Se a pessoa não prestou atenção porque estava com sono, porque ontem não dormiu direito, a pessoa já não vai conseguir pegar muito, né? Já não vai conseguir lembrar muito bem. Se a pessoa ouviu as palavras, mas ela tem uma dificuldade no processamento
cognitivo, ela vai trocar algumas palavras, ela vai comer algumas palavras, então ela não vai conseguir ter um desempenho tão bom. Então o teste sozinho ele não diz muita coisa, né? Mas esse é um teste de memória, muito bom. Né? Então a média é 7, acima de 8 seria acima da média, abaixo de 6, abaixo da média. Né? É isso aí. Vamos ver uma... Às vezes o pessoal inventa também, né? Fala umas outras coisas, né? Palhaço, né? Porque do circo, né? Porque tem o circo, tem o palhaço, né? Ó. Eu vou falar um outro agora, tá? Aí vocês podem fazer a mesma coisa. Pode ser? Esse aqui é um pouquinho mais demorado, então eu vou dar acho que uns 3, 4 minutinhos para vocês escreverem depois. Mas esse aqui é o seguinte, esse é um teste de memória semântica. Então eu vou tentar trazer informações para vocês, não acontecimentos que vocês viveram. Né? Por que esse aqui é memória episódica? Você tem que lembrar do que eu falei. Né? E não tem muito sentido o que eu falei, é uma sequência sem sentido. Só que agora, né, são vários pedaços de informação que você precisa se lembrar. Mais ou menos isso. Então, tentem ouvir atentamente as duas histórias. Assim que eu terminar a segunda história, você começa a escrever sobre a primeira história. E depois escreve sobre a segunda, tá bom? Então você espera eu ler as duas para daí você escrever sobre as duas. Essa... Qual seria o impacto da maconha na questão da memória? A maconha? Você tem um impacto molecular, né? Se a pessoa está sob efeito, né, ela vai ter um prejuízo cognitivo. Se ela usa com frequência, ela vai ter um prejuízo um pouco menor, assim, quando ela não estiver sob uso. Mas ainda vai ter um prejuízo, né? Não é como se ela estivesse sempre chapada, né? Mas alguma coisa fica no efeito. É a mesma coisa que a pessoa que toma água todo dia. Mesmo quando ela não está bêbada, ela vai ainda ter um efeito cognitivo, né? Fica uma marca ali, né? Mas o impacto que ela tem direto, porque tipo, é perceptível as pessoas que fumam maconha têm uma perda de memória maior. Sim. O bicho tá de boa, eles querem que eu tire. Extermínio. Não, massa que você não sente de livro. Vai jogar no seu breve, bicho. Vai morrer de queda. Vai que se esquece. Vai perder a memória. Isso tentou. É que ele não pagou a mensalidade, né? Depois que eu tô brincando. Brincadeira, Zé. Agora o bicho tá bem, então, pessoal, eu vou contar pra vocês. Vamos lá. Eu vou contar pra vocês. Só ela tinha uma pergunta, né? É verdade, a gente tá falando de uma coisa. Então, você tem efeitos que ficam ali no médio prazo, sabe? Da pessoa que tem um uso frequente. Né? Se a pessoa usa, digamos assim, a pessoa usa a cada 2 meses, né? O efeito vai ser mais quando a pessoa estiver chapada. Né? Aí vai ter efeito mesmo quando ela não usar. Né? Não vai ser o mesmo efeito de que se ela estiver chapada, mas vai deixar uma marca ali na atenção e na memória. Ela vai ter a atenção um pouco prejudicada e a memória também. Inclusive, em alguns casos, a pessoa tem um comportamento que lembra o TDAH.
Né? Eu tive casos assim até, a pessoa, Deus da família atrás, poxa, esse moleque deve ter TDAH, não presta atenção, não faz nada com nada. Né? Vai ver o que tem de errado com esse moleque. Né? Daí vai ver, né? Às vezes o paciente revela, olha, na verdade eu fumo maconha, né? Mas não falo para meus pais. Né? Daí, putz, né? Isso pode deixar um sintoma muito parecido. Né? Mas isso por, tipo assim, se a pessoa fumou maconha uma boa parte da vida dela e daí para usar, isso ainda traz o efeito, mesmo que se mude? Depende. Se ela usar durante a adolescência, vai deixar algum impacto, sim. Mas se ela começar a usar com 25 anos, parar com 30, assim... Mas qual que é os impactos do gosto que ela tem? É uma maconha, Quais são os impactos? porque, tipo, ele não tem, o nosso hospital ele não está 100%. Isso. Não está desenvolvido ainda, né? E daí você usando outra substância, você impacta um pouco o desenvolvimento dele. Ele se desenvolve de um jeito um pouco diferente, né? Pode ter problemas de aprendizagem. Oi? O sistema endocannabinoide, acho que a gente vai falar. Vou falar com mais profundidade lá em Cinefarma. Né? Eu quero trazer, inclusive tem uma aluna minha que fez TCC sobre isso. Né? Então acho que a gente poderia deixar um dia para a gente discutir os efeitos da maconha. De repente eu convido ela para falar com a gente. Né? Fazer um teste, né? Fazer uma degustação. Mas acho que vai caber melhor lá em Cinefarma. Tem óleo, você pode tirar óleos vegetais. Sim, tem um potencial terapêutico interessante. Mas vamos explorar mais uma parte, beleza? E você? Era a mesma questão, só que em relação às redes sociais que a gente Você pode repetir? Eu fui distraído aqui. Em questão como as redes sociais podem prejudicar a memória. Redes sociais. Olha, uma boa pergunta. Nós vamos conhecer sobre isso, né? Como a rede social pode prejudicar a memória? Eu acho que talvez só indiretamente, né? Porque o que eu vi é que a rede social ela pode, além de ser bastante viciante, né? E daí você deixa de fazer outras coisas para ficar na rede social, você pode gerar alguns distúrbios na autoimagem, né? Principalmente se a pessoa for muito jovem, né? For adolescente, assim. Você pode ter algum distúrbio na autoimagem por conta da rede social. Isso pode gerar algum nível maior de sintomas depressivos, né? E ansiosos. E a depressão notoriamente impacta a memória. Ela impacta demais, ela impacta tanto a memória que é muito comum idosos com depressão serem diagnosticados erroneamente com Alzheimer. Né? E às vezes tem só depressão, por conta do prejuízo de memória. Né? Então, eu não sei se tem algum estudo que foca diretamente nisso, nunca li, não. Mas é um assunto interessante. Indiretamente faz sentido, né? Porque, meio que por experiência própria, por exemplo, durante as férias eu não maneirei ficar em rede social e tal. Voltando para a faculdade, eu já vejo uma dificuldade para mim prestar atenção no que eu estou lendo ou fazer qualquer coisa que eu tenha que estar prestando atenção. Talvez tenha. É muito comum hoje, né? É tipo um vício, né? Comportamental, né? Que você. Se você não. Tipo, eu percebi que é algo que agora. Não está usando, você não consegue se focar mesmo. Desculpa, você falar. Não, era só porque, tipo, eu percebi que agora que deu um esforço a mais para mim conseguir focar, sabe? Eu acho que influencia um pouco nos jovens também. Olha, é uma boa pergunta. Eu consegui trazer que tem algumas relações muito diretas, né?
Mas talvez tenha estudos mais recentes sobre. Se você quiser pesquisar isso mais a fundo, dá pra, eu acho que é um campo bem atual, né? Eu acho que ela quis falar mais da questão do mitotismo, da dopamina rápida também. E daí seria a questão de você não conseguir fazer uma atividade que não tenha tanto momento. Não tem prazer. Não tenha recompensa ali na hora, daí isso fica muito mais difícil. Sim. Mas aí quando você associa muito, né, é interessante o comentário, mas é isso mesmo. Né? Quando você associa muito o descanso, o prazer com uma atividade, né, que é muito acessível, é muito fácil de acessar, é difícil mesmo você focar em outra coisa sendo que está aqui do lado, né? Mas aí não precisa ser exatamente o celular, poderia ser outra coisa que você faça. Prazerosa. Outra coisa prazerosa que você faça, né? Que você goste. Interessante. Acho que dá para dar uma olhada nesse estudo mais recente. O que você falou me lembrou muito só do jejum, do caminho, tudo mais, né? Eu gosto. Show. Mais alguém? Eu acho que eu vou ouvir um gatinho com ele. Eu sei. Tipo, tem muitas pessoas que falam que conseguem prestar atenção e, consequentemente, memorizar muito mais as coisas. Por exemplo, Sol! você. Maderna! Sol! Tipo, quando você está dando aula e eu estou, sei lá, desenhando. Sim. A gente consegue prestar muito mais atenção assim. Mas, Sim. tipo, isso é certo? É normal? Ou tem alguma implicação nisso? Ou até escutar música, sei lá, acho que é outra coisa de vida atenção. Então, isso pode tornar a tarefa um pouco mais prazerosa, sabe? Não é que isso diretamente vai gerar um benefício para a pessoa, mas isso pode deixar a tarefa um pouco menos tediosa, a pessoa pode ficar um pouco menos, sentindo um pouco mais à vontade, né? Sem ter um impacto direto. Por exemplo, se você vai estudar, né? Você vai ler um livro lá de neuropsicologia, né? Você lê o livro enquanto você escuta uma música instrumental ou num idioma que você não conhece, ou uma música que você já conhece muito bem, né? Não vai atrapalhar muito, porque não vai estar competindo, né, o seu entendimento verbal ali da palavra escrita e da palavra cantada. Né? Mas se você colocar ali uma música instrumental, digamos assim, isso tende a tirar um pouquinho da sua atenção, né? Só que pode deixar você mais animado para fazer a tarefa, né? Pode deixar você mais resistente a distrações externas, né? Principalmente com a música. Porque se você estiver focado aqui na música, né, o barulho do trânsito pode não atrapalhar tanto. Né? No caso do desenho, né, imagino que a pessoa pode maneirar um pouco a sensação de inquietude, né, desenhando, e você veja que ela está fazendo uma atividade não verbal. Então não está competindo com o entendimento verbal da aula. Né? Seria diferente se a pessoa ficasse ouvindo a aula aqui de neuropsicologia e escrevendo poesia ao mesmo tempo. Né? Putz, aí ela não vai prestar atenção. Em uma ou a outra não vai prestar atenção. Né? Mas se ela estiver desenhando, por exemplo, tende a não roubar tanta atenção. Né? Mas se a pessoa conseguir focar em uma coisa só, a tendência é que seja melhor. Né? Mas nem sempre a gente consegue melhor. Né? Eu mesmo, quando vou trabalhar em coisas muito repetitivas, eu gosto de ouvir música. Mais alguém? Mais alguém? Boa? Beleza. Então vamos lá, gente. Pessoas e gato, né, e besouro. Vamos todo mundo junto? Vamos fazer o teste? Né? Então eu vou ler para vocês as duas histórias. Né? Assim que eu terminar de ler, eu gostaria que vocês escrevessem tudo que vocês leram. Certo? Daí eu vou reler para vocês as histórias e explicar um pouco mais o propósito disso na nossa aula. Né? Tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Pode ser? Então vamos lá.
Ana Xavier, do sul de São Paulo, empregada como cozinheira no restaurante da universidade, deu queixa na delegacia da cidade que foi assaltada na noite anterior na rua principal e roubada em R$ 56. Ela tinha 4 crianças pequenas, o aluguel estava vencido e elas não haviam comido por 2 dias. Os policiais, emocionados pela história da mulher, juntaram algum dinheiro para ela. História 2. Roberto dos Santos estava dirigindo um caminhão de 10 toneladas, descendo a estrada à noite, perto de Foz do Iguaçu, carregando ovos para Curitiba, quando seu eixo quebrou. O caminhão derrapou, saindo da estrada, caindo em uma vala. Ele foi atirado contra o painel e fortemente sacudido. Não havia tráfego e ele duvidava que a ajuda aparecesse. Logo a seguir, seu rádio de comunicação chamou. Ele rapidamente respondeu: aqui é o gafanhoto. Podem começar. Começa com a primeira história. Depois a segunda.
Foi? Beleza. Então tá bom. Então, pessoal, eu vou falar aqui para vocês, agora eu trabalhei, né? Eu vou ler de novo, e para cada intervalo que eu fizer na minha leitura, vai ser um ponto, tá bom? O total é 25 pontos por história, que vocês podem ganhar, 25 detalhes. Pode estar escrito de forma diferente, não tem problema. O que importa é a informação ser a mesma, tá bom? Ó, Ana Xavier, do Sul, de São Paulo, empregada, como cozinheira, no restaurante, da universidade, deu queixa na delegacia da cidade, que foi assaltada na noite anterior, na rua principal, e roubada em R$56. Ela tinha 4 crianças pequenas. O aluguel estava vencido. Eles não tinham comido. Por 2 dias, os policiais, emocionados pela história da mulher, juntaram algum dinheiro para ela. Fizeram uma vaquinha. 6 coisas. Não, vaquinha, você pode contar, eles juntaram algum dinheiro, né? Fizeram uma vaquinha, pode colocar como um ponto. E ajudá-la também. E ajudá-la? Sim, sim. Ó, história B. Podemos lá para a história B? Vamos lá. Roberto dos Santos estava dirigindo um caminhão, 10 toneladas, descendo a estrada à noite, perto de Foz do Iguaçu, Foz do Grande Jordão, carregando ovos para Curitiba, quando o eixo quebrou. O caminhão derrapou, saiu da estrada, caiu em uma vala. Ele foi atirado contra o painel e fortemente sacudido. Não havia tráfego, ele duvidava que a ajuda aparecesse e logo a seguir seu rádio de comunicação chamou. Ele respondeu rapidamente: aqui é o gafanhoto. Nossa, lembrei de 10. Então, pessoal, vocês vejam que memória não é um negócio simples, né? Muitas vezes a gente mistura o que a gente ouviu, né? Quem não misturou um detalhe da primeira com a segunda história, né? Os 4 filhos sem comer há 2 dias, de repente 2 filhos há 4 dias, né? É por essas e outras que hoje em dia, né, tem se tomado cuidado, né? Eu só coloquei que era muito solteiro. Nos julgamentos, né, tem se tomado cuidado, né, em você usar só a palavra de uma vítima, né? Porque eles não podem misturar a história. Sim. E é uma tendência que a gente tem, né? Resumir, omitir detalhes que a gente não acha importante, misturar às vezes alguma coisa com a outra, né? É mais ou menos assim. Esse teste é um pouco mais difícil. As pessoas tendem a lembrar mais ou menos entre 10 e 15 pontos por história, né? Uma coisa importante só, gente, é que a gente não está num ambiente avaliativo, né? Aqui, vocês estão com muitas pessoas em volta. Só que vocês estarem com essa situação já tira um pouco da capacidade de concentração de vocês. Então, o resultado que vocês tiram aqui não é apenas para vocês verem como é que funciona mesmo, né? Não tomem ele como verdadeiro, né? Eu fiquei abaixo da média, fiquei acima da média, né? É apenas ilustrativo, né? Então, no contexto, né, de uma avaliação psicológica, você vai estar num ambiente silencioso, né? Enfim, vai ser só você e a pessoa, enfim.
Beleza? O nome desse teste é memória lógica, né? Ele é um subteste, na verdade, da escala de memória de Wechsler. Tem várias versões que você pode fazer qualitativo, então você pode procurar eles no Google Acadêmico. O RLT você tem a versão tradicional, que você pode fazer com base em artigos, né? Mas para usar a versão padronizada, com os números certinhos, né? Para você usar uma avaliação metodológica, é um teste que você compra. É exclusivo para psicólogos, né? E é isso aí. E hoje não vai dar tempo de a gente falar das memórias não declarativas, né? Mas eu gostaria apenas de falar um pouquinho sobre como se trata, como se desenvolve a memória verbal, tá bom? Como a gente falou lá na primeira aula, brevemente, né? A memória verbal, ela não é uma capacidade que ela é muito treinada, sabe? Você melhora até a sua memória com educação formal, com atividade estimulante, né, no sentido intelectual, leitura, né, você melhora a sua memória. Só que não muita coisa, sabe? Não é muita coisa. Assim. Tem um efeito, só que o efeito é mais na preservação da sua memória frente ao envelhecimento. É você envelhecer e não perder tanta memória. Né? É mais ou menos isso. Tchau. É mais ou menos por aí que você melhorar muito a sua memória. Então, quando você tem digamos assim, quando você tem uma pessoa que tem um déficit de memória, né, geralmente na reabilitação neuropsicológica, você opta por uma via compensatória. Quem lembra o que é isso? Compensatória, a gente viu, né? Você achar meios de compensar o que foi perdido. Isso mesmo. E uma reabilitação compensatória da memória é aquele exemplo lá do MIFEST, né? Isso seria uma reabilitação compensatória. E pensando na questão dos idosos, depois a gente vai ver um pouco melhor os casos específicos, né? Mas é completamente natural que você perca um pouco da sua capacidade de memória com o passar dos anos. Geralmente a memória verbal ela é perdida primeiro, né? E a não verbal ela dura um pouco mais tempo, né? Até mesmo em caso de envelhecimento patológico, por exemplo, doença de Alzheimer, né? Geralmente no começo ali da doença você ainda tem a memória não verbal e a verbal que está prejudicada. Mais ou menos por aí. E para a gente se adentrar um pouco mais, eu acho que a gente vai precisar de mais tempo, né? Então, não sei se alguém tem alguma dúvida, um comentário? Não? Então, tá bom. Então, eu acho que a gente pode encerrar a aula uns 4 minutos mais cedo. E daí vocês conseguem chegar aí e falar tudo. Tchau, gente. Uma boa segunda aula para vocês. Tchau. Tchau, obrigado.